3 dias depois, na fronteira sul, sob um céu de um laranja ardente, um vento gelado soprava sobre os picos das montanhas cobertos de neve. Em meio à paisagem selvagem e implacável, Jim Hunkandel, em seu papel de comandante, dava as últimas instruções à sua equipe. Sua voz soou clara e autoritária, superando o uivo do vento. O objetivo desta missão é encontrar Semberville, herdeiro da família Ville do reino de Jan. Assim que chegarmos, montaremos um acampamento base no centro da fronteira sul. Depois disso, cada equipe iniciará a busca e compartilhará informações enviando uma pessoa de volta ao acampamento em um horário determinado. Durante a missão, vocês não devem me chamar de jovem mestre, mas sim de comandante. Os feridos permanecerão no acampamento para descansar. Isso é tudo. Espero que o líder da busca ainda esteja vivo. Enquanto a equipe avançava mais fundo na floresta de bétulas nuas, a neve caía cada vez mais forte. Um membro da equipe, um jovem loiro chamado Bellop, apressou-se para relatar. Comandante, Eddington avistou um homem besta da tribo Cauda d'Água. Jim ficou brevemente surpreso e rapidamente analisou. Tribo Cauda d'Água? Como são uma tribo pacífica que sempre evita predadores, provavelmente não encontraremos a tribo Lobo Branco por perto. Após alguma deliberação, Jim se virou e ordenou. Muito bem, Bellop. Como a neve o atrasará, parta de volta para o acampamento 2 horas antes. Quanto aos outros, procurem na área 13. Certo, comandante. Bellop e o restante responderam em uníssono, com rostos sérios. Enquanto os membros se dispersavam, Jim permaneceu em silêncio sozinho no meio da floresta branca. Uma sensação de inquietação se infiltrou em seu coração. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Certamente meu pai ordenou diretamente esta missão, mas tudo está indo muito bem. Será que entendi mal que ele queria me testar com esta missão? Seus pensamentos foram interrompidos quando a equipe encontrou um grupo de pequenas criaturas azuladas na neve. Eram membros da tribo Cauda d'Água, que deixaram escapar. Vocês parecem lamentáveis. Uma criaturinha azul de rosto triste estendeu um peixe grelhado para Jim. Você parece cansado. Coma, é um presente para você. Jim respondeu suavemente. Sim, obrigado. Pagarei na próxima vez. Entre as bétulas esguias, ele abriu o mapa e o examinou com olhos pensativos. Pensou. Além da área 13, é o território dos demi-humanos. Estudantes de baixo nível não serão pários para eles. Não preciso me forçar para obter resultados. Passarei os próximos 3 dias reconfirmando todas as áreas pesquisadas. Assim que Jim começou a se mover, um grito desesperado ecoou por trás, quebrando o silêncio. Jovem mestre! Bellop Smith correu apressado, ofegante no ar frio. Jovem mestre Jim! Jim se virou calmamente. O que houve, Bellop? Bellop gaguejou, o rosto claramente apavorado. O Esquadrão 2 foi emboscado. A calma de Jim desapareceu instantaneamente, substituída por determinação e gravidade. Ele ordenou. Todas as forças, preparem-se para a partida. Bellop, qual a situação? Bellop relatou apressadamente. O Esquadrão 2 teve que se dispersar para evitar o inimigo. Um deles conseguiu escapar, retornando à base para dar a notícia. Jim franziu a testa. Foram os demi-humanos que os emboscaram? Não, Bellop respondeu, a voz ainda tremendo. Eles foram emboscados por humanos, e 3 deles foram confirmados. Atacar os Hunkandel com apenas 3 pessoas? Jim o interrompeu, os olhos afiados. De jeito nenhum, eles certamente têm mais gente. Ele se virou e chamou alto. Eddington, David. Quando os 2 apareceram, Jim instruiu decisivamente. Voltem ao acampamento para proteger os arredores. Estritamente proibido entrar em combate com o inimigo se detectado. Devem garantir que relatam imediatamente. Essa é a prioridade máxima. Sim, senhor. Eles responderam em uníssono. À medida que suas sombras desapareciam entre as bétulas, Jim olhou para a noite que caía, sua mente em desordem. Haviam muitos suspeitos de serem os emboscadores. Em meio à paisagem gélida de neve branca, Jim Hunkandel e Bellop Smith disparavam, seus mantos esvoaçando ao vento. Deslizando por entre as finas bétulas, Jim refletia. Qual é o objetivo deles? Por que mirar na segunda esquadra e não na minha, a primeira? Assim que pararam em um terreno aberto, uma cena terrível se revelou. Manchas de sangue vermelho vivo espalhadas sobre a neve intocada. Bellop, aterrorizado, gaguejou. Jovem mestre, há sangue ali. Não será que, mesa, todos na segunda esquadra já morreram? Jim levantou a mão, sinalizando para Bellop calar-se, seu olhar penetrante varrendo a cena. Ele ajoelhou-se, examinando cuidadosamente a mancha de sangue mais próxima. Acalme-se, Bellop, o sangue ainda está fresco. Não há sinais de queda nem pedaços de carne. Jim tranquilizou com voz decidida. Ele se levantou, concluindo a partir das pegadas na neve. Houve uma batalha aqui, e a segunda esquadra fugiu. Pelas pegadas, apenas um único inimigo os emboscou. Ao mesmo tempo, outro estudante correu para relatar. Bellop apressou-se. Jovem mestre, encontramos uma bandagem que foi deixada para trás. Parece ser um produto de Wefester. Jim pegou a bandagem ainda ensopada de sangue da mão do estudante, seus olhos ficando um pouco mais frios. Muito bem, Sierra. Onde você a encontrou? Senhor, a oeste.
Jin apertou a bandagem na mão, as últimas peças do quebra-cabeça se encaixando. Ele visualizou o desenrolar dos eventos. Então, enquanto eles estavam prestando primeiros socorros ao ferido após a primeira emboscada, foram atacados por outro e tiveram que fugir para o oeste. Uma fúria silenciosa irrompeu em seus olhos azuis verdeados. Ele se virou para o estudante e ordenou claramente: Sierra, reúna-se com Eddington e David e relate a situação a eles. Então, ele olhou para Belope, com um olhar firme. Vamos, Belope. Belope imediatamente se endireitou, respondendo com total determinação: Sim, jovem mestre. Um clang frio ecoou quando Belope pousou na neve branca, quebrando o silêncio da floresta de bétulas à noite. Jin já estava lá, encostado a uma árvore, com uma expressão completamente calma. É o Esquadrão 2, jovem mestre, Belope sussurrou, sem tirar os olhos das figuras escondidas à frente. Jin respondeu calmamente: Sim, eu sei, mas Mesa não está lá. Além disso, o número de emboscadores aumentou em 1. Belope, feche os olhos por um momento. Após 2 segundos, ataque o da esquerda. Entendido, Belope respondeu concisamente, obedecendo imediatamente. Nesse breve momento, Jin concentrou-se na adaga em sua mão. Ele lembrou-se do ensinamento de Murakami sobre a energia negra. Uma aura escura e sinistra começou a se acumular, envolvendo a lâmina. As propriedades da energia negra, a nitidez e o poder destrutivo do item envolvido por ela aumentam, e ela também obscurece a presença do próprio item. Mal terminou de pensar, a adaga na mão de Jin brilhou intensamente e desapareceu quando ele a lançou. Quase imediatamente, um dos emboscadores gritou de dor, o braço na armadura perfurado pela adaga. Exatamente 2 segundos se passaram. Ao mesmo tempo, Belope abriu os olhos, o corpo em posição. Sua espada exalava um halo azul vibrante, enquanto ele desferia um golpe poderoso. O emboscador restante, que estava atordoado ao ver a adaga de Jin surgir de repente e cravar-se na árvore ao seu lado, só conseguiu gritar de terror. O que diabos é isso? Ele não teve mais tempo para reagir. Sob o olhar determinado de Belope, a lâmina brilhante desceu, carregando uma força imparável. A lâmina sibilou no ar, brilhos de luz chocando-se uns contra os outros. Cercado por inimigos, Belope Smith esforçou-se a resistir a um ataque furioso do assassino mascarado, o impacto fazendo ambos recuarem. De repente, uma lâmina afiada envolta em escuridão gélida cortou o ar, e sangue fresco espirrou no chão frio. Um grito lancinante rasgou o caos. O assassino mascarado caiu de joelhos, segurando firmemente o braço gravemente ferido, o corpo tremendo de dor. Erguido sobre ele estava Jin Hunkandel, a espada ainda manchada de sangue, com uma expressão fria. Ele se virou para os outros aprendizes de cavaleiro, perguntando: Estão todos bem? Um dos sobreviventes apressou-se a responder, a voz uma mistura de alívio e vergonha. Jovem mestre, estamos bem, mas Mesa foi capturada por eles. Fomos tão inúteis, por favor nos castigue. Está tudo bem, Jin tranquilizou calmamente. Por favor, priorizem o tratamento dos ferimentos primeiro. Enquanto isso, o inimigo nocauteado no chão rangia os dentes, tentando conter a dor. Ele olhou para Jin, com os olhos cheios de desespero e medo, sussurrando com dificuldade: Poupem minha vida. Jin levantou um canto da boca, seu olhar frio fixo no inimigo gemendo a seus pés. Poupar sua vida? Pela forma como você valoriza a sua vida, parece que não é um dos tolos seguidores do clã Zippel. Eu te darei 2 opções. Uma, você será o único a morrer depois de revelar tudo sobre sua organização, seus objetivos e sua base. Ou 2, mantenha a boca fechada e morra junto com todos os seus cúmplices. Na neve branca e fria, o homem ofegava, o suor escorrendo pela testa apesar do ar gelado. A lâmina afiada de Jin Hunkandel estava pressionada contra sua garganta, impedindo-o de se mover. Em desespero, ele gaguejou suplicando: Tudo bem, por favor, poupe minha família. Eu sou membro de um grupo revolucionário chamado Quinzelo. O nome Quinzelo fez Jin parar por um instante, seus olhos brilhando de surpresa. Memórias de sua vida anterior vieram à tona subitamente, tão claras como se fosse ontem. Quinzelo era a organização terrorista que operava até mesmo na época de sua morte. O mundo inteiro foi abalado quando assassinaram o rei de Jin e massacraram civis inocentes. A cena da cidade em chamas apareceu na mente de Jin, seguida pela imagem de uma sombra vestindo um manto vermelho, coroada e segurando uma esfera brilhante. Eles se autodenominavam um grupo revolucionário, mas a revolução de Quinzelo era para colocar seu próprio rei como soberano de todo o reino. De volta à realidade, os olhos de Jin ficaram afiados e ele perguntou com voz rouca: Vocês planejam causar caos no reino de Jan, matando os estagiários de Hunkandel? Enfrentando a pressão, o subordinado tremendo revelou tudo. Eu sou apenas um soldado comum, então não sei muito. Também não sei onde fica a base, mas a filial em que opero fica na entrada da Terra dos Homens-Fera. Lá há cerca de 20 guerreiros e magos de 4 estrelas. Sob a luz prateada da lua que atravessava os galhos esguios das bétulas, Jin fez a última pergunta, sua voz fria como gelo. Última pergunta: por que vocês capturaram Mesa? Para propaganda, para divulgar nossa revolução. Há uma ordem para capturar estagiárias femininas vivas. Ao ouvir aquela razão desprezível, outra estagiária próxima não conseguiu conter sua raiva, rangendo os dentes e praguejando: seus desgraçados imundos. O homem desesperado acrescentou: Isso é tudo o que sei.
Jin olhou para ele, com os olhos inexpressivos. Vou cumprir minha promessa, disse ele, com voz monótona, mas contendo uma determinação mortal. A mão enluvada de Jin apertou lentamente o punho da espada. Uma aura negra indistinta começou a girar em torno da lâmina, sinalizando um desfecho inevitável. Jin Hunkandel ergueu seu olhar afiado fixo nos aprendizes exaustos. Há quanto tempo Mesa foi sequestrada? Sua voz ressoou, quebrando o silêncio tenso. Um aprendiz respondeu, a voz cheia de apreensão. Há cerca de 1 hora. Jin assentiu levemente, calculando rapidamente em sua mente antes de dar uma ordem decisiva. Então eles ainda devem estar perto da entrada do território dos Homens-Fera. Ajude-se uns aos outros com os primeiros socorros e peçam reforços da mansão principal. Eu irei na frente. Ao ouvir isso, os outros aprendizes não puderam deixar de ficar alarmados. Um deles interveio apressadamente. Jovem mestre, o senhor vai sozinho? Os que emboscaram são guerreiros de 4 estrelas, e há 20 deles. É muito perigoso. Outro tentou persuadir. Somos apenas aprendizes. É comum sacrificar-se em missões. Por favor, não se arrisque por nossa causa. Jin ouviu em silêncio, então virou-se, seu olhar tão firme quanto o gelo. Ele disse calmamente, é como você disse, Scott, mas quando um aprendiz é capturado, um filho de Hunkandel não pode ficar parado observando. Eu sou muito mais forte do que vocês pensam, então obedeçam minhas ordens. Qualquer outra objeção será considerada insubordinação. Seu olhar então parou em Bellop, que estava apoiando um companheiro ferido. Além disso, Bellop, como todos os membros do Esquadrão 2 estão feridos, agora você é o aprendiz mais forte que resta. Portanto, você deve manter o foco. Você entende? Bellop, embora ainda atordoado, compreendeu a responsabilidade que Jin lhe havia confiado. Ele curvou a cabeça e respondeu solenemente, eu me lembrarei, jovem mestre. Com apenas um leve som, a figura de Jin disparou, desaparecendo na noite fria da Floresta de Neve. A imagem de Mesa no fundo da neve branca e fria, deitado imóvel, sangue espalhado pelo rosto pálido, um sopro fraco exalava uma fina fumaça no ar gelado, e um pedido desesperado, quase inaudível, escapou dos lábios rachados. Por favor, como se em resposta àquele apelo moribundo, Jin Hunkandel avançou como uma nevasca. Sua tapa branca esvoaçava violentamente ao vento, e seus pés davam longos passos, agitando toda uma área de neve branca. Em sua mente um único pensamento gritava, ecoando o medo supremo, por favor, que eu não chegue tarde demais.